Olha só, hoje estaremos falando sobre Jonatas Edwards, grande avivalista do período de 1703 a 1758. Foi o período que viveu este grande homem de Deus. Há 2 séculos, o mundo ainda fala do famoso sermão Pecadores na mão de um Deus irado, e dos ouvintes que se agarravam nos bancos com medo de cair no inferno depois desse sermão. Jonatas Edwards, entre os homens, era um vulto maior neste grande avivamento intitulado na época como o Grande Despertamento. A verdade é que a mente deste homem era uma mente prodigiosa, apoderava-se das verdades mais profundas. Contudo, a sua alma era de fato um santuário do Espírito Santo. Sob a sua calma aparente exterior, ardia nele um fogo divino, como um vulcão. Seu pai era um amado pastor de uma igreja onde passou 64 anos. Sua mãe, uma piedosa mulher, também era filha de um pregador que pastoreou uma igreja também durante mais de 50 anos. Eram 10 as irmãs deste homem de Deus. 4 eram mais velhas do que ele. Muitas foram as orações que foram feitas para o único filho amado, o único homem desse cortejo de irmãs. Existia oração naquele lar para que esse jovem fosse cheio do Espírito Santo, que se tornasse um grande homem de Deus perante o Senhor. Na sua primeira experiência como membro da igreja, ele sentia a presença de Deus. Até ardeu o coração, até abrasar sua alma, que ele disse que não sabia como descrever. Ele gostava muito de passar tempos olhando para a lua, para as nuvens do céu. Passava tempo adorando a glória de Deus, revelada na natureza, cantando as contemplações do Criador. A verdade é que este homem, antes da conversão, se sentia demasiadamente assombrado ao ver os relâmpagos. Porém, mais tarde ele se alegrava ao ouvir a majestade e terrível voz do Senhor na trovoada. Este homem, antes dos 13 anos, estudou uma obra chamada Ensaio sobre o Entendimento Humano, de John Locke. Ele ficou muito regozijado com esta obra, mas nunca deixou de dedicar certos dias para jejuar, para orar e para examinar-se a si mesmo, fazer uma autoanálise. Ele disse uma certa vez, Jonatas Edwards falou a seguinte expressão: dediquei-me solenemente a Deus e o fiz por escrito, entregando a mim mesmo em tudo o que me pertencia ao Senhor, para não ser mais meu em qualquer sentido, para não me comportar como se tivesse direito em alguma coisa nesta vida, travando assim uma grande batalha espiritual contra o mundo, contra Satanás e contra o pecado até o fim da sua vida. Uma certa vez alguém se referiu a este homem de Deus: sua constante e solene comunhão com Deus em secreto fazia com que o rosto dele brilhasse perante o próximo. Sua aparência, seus semblantes, palavras, comportamento
eram de seriedade, gravidade, de solenidade. Jonatas Edwards foi um homem que se casou aos 24 anos. Sua esposa era Sarah Edwards. Sarah Edwards era conhecido como uma mulher dedicada ao lar, à família, pelo modo como criava os seus filhos, como modo que praticava a economia, movida pelas seguintes palavras de Cristo, para que nada se perca. Essa mulher, apesar de ter perfeita saúde, ficava repetidas vezes sem forças por causa das revelações do céu. Sua vida inteira foi de intenso gozo no Senhor. Jonatas Edwards costumava orar 13 horas por dia. Todos os dias estudava, orava. Sua esposa também acompanhava este homem em oração diariamente. Depois da última refeição, ele deixava a sua lida a fim de passar 1 hora com a família. Eram 13 horas da presença de Deus. E depois tirava 1 hora para a família. O foco dos seus sermões era o de que toda a boca ficaria fechada diante de Deus no dia do juízo, e que não há uma coisa alguma que por um momento evitasse que o pecador cairia no inferno, senão o seu bel prazer em Deus. Era o sermão deste homem. O famoso sermão de Edwards, Pecadores na mão de um Deus irado, fala que o povo, ao entrar para o culto, mostrava um espírito muitas vezes leviano e ao mesmo de desrespeito diante dos 5 pregadores que estavam presentes ali. Jonatas Edwards foi o escolhido para pregar. Era homem de 2 metros de altura. Seu rosto tinha um aspecto meio que de feminino, por ser um rosto liso. O corpo era um corpo magro de orar, de jejuar, e sem qualquer gestos, encostado no braço, numa tribuna, segurando um manuscrito na outra mão. Falava com uma voz monótona, discursou o texto sobre Deuteronômio 32, 35, ao tempo em que Deus resvelar o seu pé. A história de Jonatas Edwards diz que depois desse sermão, depois de ele explicar essa passagem, acrescentou que nada evitava por um momento que os pecadores caíssem no inferno, a não ser a própria vontade de Deus. Que Deus estava mais irado com alguns dos ouvintes do que com muitas pessoas que já estavam lá no inferno. Que o pecado era como um fogo encerrado dentro do pecador, e com a permissão de Deus pronto a transformar-se em fornalhas de fogo, enxofre, que somente a vontade de Deus irá os guardava de uma morte instantânea. Este foi o sermão de Jonatas Edwards. Que Deus levante homens assim. Jonatas Edwards, no seu sermão, ele disse: aí está o inferno com a boca aberta. Não existe coisa alguma sobre a qual vocês possam firmar-se e segurar. Entre vós e o inferno existe apenas uma atmosfera. Há atualmente nuvens negras da ira de Deus parando sobre a cabeça de vocês, predizendo tempestades espantosas com grandes trovões. Se não existisse a vontade soberana de Deus, que é a única coisa para evitar, com o ímpeto do vento até agora serias destruídos, e vós se tornaria como uma palha da eira, o Deus que vos segura na mão sobre o abismo do inferno, mais ou menos como um homem segura uma aranha
ou qualquer inseto nojento sobre o fogo durante um momento pode deixá-lo caí-lo. Não há de admirar-se alguns de vós, com saúde e calamidade, sentado aí nesses bancos, passassem para lá antes de amanhã. Foi o sermão de Jonathan Edwards. O resultado do sermão, qual foi o resultado do sermão de Jonathan Edwards? É como se Deus arrancasse um véu dos olhos da multidão para contemplar a realidade, o horror da posição em que estavam. Nessa altura o sermão foi interrompido pelos gemidos dos homens, os gritos das mulheres. Todos ficaram de pé, outros caíram no chão. Foi como um furacão que fosse soprado, destruindo uma floresta inteira. A verdade é que durante toda a noite a cidade de Enfield ficou como uma fortaleza sitiada. Ouvia-se em quase todas as casas os clamores das almas até aquela hora, que confiavam na sua própria justiça. Essas pessoas esperavam que a qualquer momento Cristo descesse dos céus, como os anjos, os apóstolos do lado, que os túmulos entregassem os mortos que neles haviam. Que sermão forte deste homem! Aos 34 anos, entrou numa floresta a cavalo, e lá prostrado em terra, foi-lhe concedida uma visão da tão preciosa graça de Deus, do amor, da humilhação de Cristo como mediador. Passou uma hora vencido por uma torrente de lágrimas, de pranto. Uma certa vez, Jonathan, em sua defesa, escreveu: Deus, conforme as Escrituras, faz coisas extraordinárias. Há motivos para crer, pelas profecias da Bíblia, que a sua obra mais maravilhosa seria feita nas últimas épocas do mundo. Nada se pode opor às manifestações físicas, como lágrimas, gemidos, gritos, convulsões, falta de força. De fato é natural esperar e nos lembrarmos da revelação entre o corpo e o espírito, que tais coisas aconteçam. Assim falam as Escrituras, que o carcereiro caiu diante de Paulo e Silas, angustiado, tremendo. O salmista que exclamou, dizendo no Salmo 32, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido durante todo o dia. Que coisa tremenda a vida deste homem. Note-se bem, aqui eu concluo, note-se bem que não foram os sermões monótonos deste homem, não foi a eloquência extraordinária de alguns, como Hitterfield, não, mas sim a obra do Espírito Santo, no coração das pessoas mortas espiritualmente, que começou em Northampton, espalhou-se por toda a Nova Inglaterra, pelas colônias da América do Norte, chegando até a Escócia, até a Inglaterra. Nesta época em que este homem pregava, foram arrebatadas de 30 a 50 mil almas do inferno durante um período de 2 a 3 anos. Deus pode fazer grandes coisas através do Espírito Santo em pouco tempo. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Grandes maravilhas que com a força do seu braço você ia levar 10 anos, Deus vai fazer em pouco tempo. Em 1, 2, em 3 anos. Basta buscar a Ele. Orar horas por dias para que Deus se faça presente nas nossas vidas. Que Deus te abençoe.